Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e estamos aqui para estudarmos um texto do pastor Ney Ladeu. Ele escreveu um texto chamado Crendo Sem Ver, e esse texto está no Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida. Eu não escrevi o texto, quem escreveu foi o irmão Ladeu. E o que eu vou fazer? Vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Antes de dar sequência, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Hebreus 11. Nós leremos o capítulo todo e ele é bastante comprido, são 40 versículos. Então, é bastante extenso. Para não ficar chato só eu lendo, você pega a sua Bíblia aí e leremos juntos, tá bom? Quero pedir também a você que possa divulgar, compartilhar, comentar, ativar o sininho dessa mensagem que a gente está aqui colocando. Por quê? Porque é a palavra de Deus que está sendo pregada. Então, cada um de nós que temos o privilégio de estudar a palavra se torna responsável aí de repassá-la a outras pessoas, tá bom? Vamos orar? Senhor, que nós possamos entender a mensagem de Hebreus 11, que nós possamos ver tantas pessoas importantes que creram em Ti, e que nós também possamos crer sem ver. É em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Então vamos lá, nós vamos ler Hebreus 11. E diz assim, olha, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes de sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abrão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros como ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice é construtor e Deus. É Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também, de um, e esse já amortecido, desceram tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros, peregrinos na terra. Porque o que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abrão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito.
sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. E considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu cajado. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu como os incrédulos, acolhendo em paz os espias. O que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, faltar-me-ia contando o tempo de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jessé, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas e fecharam a boca dos leões. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio de espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém? Bom, então o nosso texto chama-se Crendo Sem Ver. O versículo do dia é: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. É o versículo 1 de Hebreus 11. Bom, a cena aqui, sem dúvida, é a mais tocante de toda a história. Nós vamos aqui imaginar, né, o Gólgota. No alto, 3 cruzes que estão erguidas. No meio estava alguém que jamais conheceu o pecado, que era Jesus Cristo, a manifestação extrema e absoluta da inocência. No lado direito e no lado esquerdo tinham o quê? Malfeitores. A gente não sabe quase nada deles, mas sabemos que não eram pessoas boas, eram malfeitores. Mas o que a gente sabe deles é o que importa saber. Enquanto um tinha a mesma opinião de todas as pessoas que estavam lá no meio da multidão, dos religiosos que zombavam de Jesus Cristo, o outro não, ele pediu para Jesus ter misericórdia dele, para se lembrar dele quando ele entrasse lá no paraíso. Então, o que a gente vê aqui? Que não é a única vez que alguém reconhece Jesus Cristo e crê que ele pode proporcionar vida eterna. Mas tem uma coisa bem impactante aqui. A gente não vê a declaração de fé desse malfeitor, de alguém que
Tá vendo Jesus Cristo curando enfermos, multiplicando o pão, ressuscitando os mortos, fazendo um monte de milagre. Porque aí fica muito mais fácil de acreditar, né? Mas esse malfeitor era uma pessoa que ele era capaz de acreditar em Jesus Cristo e morrer ao lado dele, confiando que ele era Deus. O que Jesus faz? Proporcionou a ele vida, e não só a ele, a todos nós que cremos, ele nos deu vida e o seu sacrifício trouxe a vitória a nós. Então, aquelas pessoas que nós acabamos de ler em Hebreus 11, eles creram sem ver. Então, que Deus realmente encontre em nós também tamanha fé, uma fé salvadora, tornando a gente cada vez mais confiantes na palavra, que é o meio pelo qual aprendemos sobre ele, sobre Deus. Então, nós vimos aqui, ó, uma galeria de pessoas muito tementes a Deus, que não, como diz ali no versículo 39, diz assim: todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Eles não viram Jesus, né? Mas eles creram. Então, que nós possamos ser como aquele malfeitor também. Nós não estamos vendo aqui Jesus pessoalmente curando enfermos, ressuscitando mortos, mas nós podemos crer e Deus pode encontrar em nós essa fé salvadora. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó: que Deus encontre em nós a fé salvadora, tornando-nos cada vez mais confiantes na palavra. Agora eu vou terminar aqui, deixando meu abraço, ó, de urso. Lembrando que para nós que cremos sem ver, que nós possamos realmente abraçar, porque é muito fácil abraçar uma pessoa quando a gente recebe o abraço de Jesus, não é? Também quero lembrar vocês do Salmo 25, versículo 12, que é o versículo nosso deste ano, que diz assim: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu vou terminar deixando aqui a frase de A.W. Tozer, que é a nossa frase que nós vamos repetir todos os dias do ano, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas. Amém?